Gente, nós vamos falar de arte agora. A arte que vem do descarte. É isso, é o nosso Feito à Mão de hoje. A repórter Abiane Souza foi conhecer um artesão que encanta e cria, com papéis artesanais e reciclados, coisas lindas. Olá, Abiane. Olá, Cláudia, boa tarde. Olá para você que está assistindo Santa Receita. Hoje eu vou mostrar para vocês no quadro Feito à Mão uma arte de um grande artista que cria muito com uma coisa que você nem imagina, o papel. Olha só que lindo. O nome dele é Luiz Ramos e ele faz uma coisa mais linda do que a outra e ele vai contar toda essa história pra gente. Vem comigo. Eu aprendi serigrafia com um amigo, fui até uma loja para comprar material e vi uma moça na minha frente, era próxima a ser atendida, e ele entregou, o funcionário entregou para ela uma tela que eu imaginei que fosse para serigrafia, mas não era. E perguntei para ela como ela ia fazer para que isso funcionasse para serigrafia, porque é muito grosso, não é possível. E ela disse: não, isso não é para fazer silkscreen, isso é para fazer papel. Onde eu moro tem muito lírio do brejo e eu vou fazer papel de amora. Dá para fazer muita coisa com papel. Luiz descobriu isso e muito mais em uma especialização sobre gravura e metal. As mudas que eu tenho agora de uma planta que veio de Taiwan, chama Tetrapanax papyrifera, ou papirífero. É um papel muito bom para substituir o couso e cresce muito bem no nosso solo, mesmo o nosso solo não sendo alcalino. A nossa amoreira dá um papel fascinante. Além de dedicação, o trabalho é feito com materiais que estão ao nosso alcance, que na maioria das vezes descartamos ou não damos importância. Primeiro de tudo, procure utilizar aquilo que já vem do lixo, as palhas do milho, do bagaço de cana, as entrecascas de algumas árvores também ficam muito legais, mas que a pessoa se preocupe em utilizar a água da chuva. Não tem por que a gente usar água potável para fabricar papel. A arte do papel artesanal é mais demorada e elaborada. Cerca de 50 folhas demoram 5 dias para ficar prontas, mas elas duram cerca de 150 anos. Luiz tem uma pasta com várias. Lírio do brejo que a gente encontra na beira dos rios, por aí. É forte. E fina. Isso é um papel que dá, ou melhor, é um papel que os japoneses utilizavam para fazer os kimonos. E que tal pôr a mão na massa? Simbora? Pegue a princípio um tunil e uma radiografia velha. Então eu vou colocar o tunil sobre a minha tela. Vou pegar o molde que eu fiz utilizando o envelope e a radiografia. Eu fiz um corte, retirei o que seria o envelope aberto e vou colocar sobre a tela, bem no meio. E agora com essa parte vou prender para que ele fique assim. Para início, nós vamos escolher o papel que a gente vai reciclar. Eu tenho aqui essa cartolina, eu piquei para que vocês vejam mais ou menos o tamanho que você precisa deixar, que é interessante deixar antes de colocar de molho. Cartolina demoraria 4 dias mais ou menos para estar hidratado, saco de cimento talvez uns 7 dias, mais ou menos isso. Depois desse tempo que ficou de molho, eu vou levar tudo isso para dentro do liquidificador. Ficando assim, depois de 3 minutos, eu vou ter esse material aqui, que é a celulose já reciclada. De qualquer forma, vou utilizar mais ou menos umas 2 quantidades dessa dentro d'água. E vou dar um tchau no fundo do tanque, com bastante força. Depois, a batedeira. E na sequência... Bem, a partir daí a gente vai preparar uma cola que se chama CMC, carboximetilcelulose. Isso não é difícil de encontrar não. A gente encontra isso em loja que vende material para fazer sorvete. Isso aqui na realidade é o espessante para sorvete. Uma colher de sopa rasa dentro do liquidificador e bater durante uns 3 minutos, 5 minutos e deixa isso descansar para o dia seguinte. No dia seguinte, você vai ter isso aqui, ó,
Vou colocar uma quantidade dessa aqui dentro. Se eu colocasse 1 litro no liquidificador, a gente usaria mais ou menos uns 250 ml. A gente utilizaria 250, 300 ml dessa cola. Então vocês podem ver que a água ficou mais densa. Mergulhe o molde e, para secar, use um tapete ou jornais velhos. E prense. A partir daí de 2 horas eu vou tirar essa folha e trocar por jornais secos. O processo se repete 3 vezes a cada 2 horas. Depois daí, isso vai praticamente ser o final do dia. Você troque pela última vez e aí só mais 2, 3 vezes no dia seguinte. E em 2 dias no máximo você vai ter a sua folha, o seu envelope, o seu convite prontinho. Luiz mostra que muitos materiais que jogamos fora todos os dias podem virar uma obra de arte. Com isso, cuidamos do meio ambiente na reciclagem. Cerca de 35% do lixo coletado pode ser reutilizado e outros 35% podem virar adubo. Agora, imagine se grande parte da população agisse dessa maneira. Com um investimento mínimo ou nenhum, quase tudo que eu tenho para trabalhar eu consegui do lixo. Eu tirei das caçambas de lixo. Eu não posso ver caçamba de lixo. Eu já estou lá dentro, sempre encontro alguma coisa que vale a pena. Que bonito, né, o trabalho dele. E aqui no estúdio estávamos todos reparando no seu trabalho e no seu empenho. Tem que gostar daquilo que faz, né? Porque você viu, tem que ter paciência, é um processo demorado, mas que bacana transformar lixo numa coisa tão linda assim, né? Isso é reciclagem de verdade.